Há mais de 2 milênios, a Bíblia tem sido um guia espiritual, moral e histórico para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas o que acontece quando colocamos a ciência ao lado das Escrituras? Será que a ciência pode refutar a Bíblia? Ou será que as duas caminham lado a lado? Ao longo dos séculos, muitos cientistas e céticos tentaram refutar suas palavras, afirmando que as Escrituras não resistiriam ao avanço da ciência. No entanto, a Bíblia por si só vem provando sua veracidade, quebrando paradigmas e desafiando aqueles que duvidam de suas profecias e ensinamentos. Ao longo da história, muitas profecias bíblicas foram dadas como impossíveis ou meras coincidências. Mas com o passar do tempo, vimos algumas dessas profecias se cumprirem de maneiras surpreendentes, contrariando os que achavam impossíveis de se cumprirem. O ressurgimento de Israel como Estado, um milagre da história moderna. A história do ressurgimento de Israel como um Estado independente é uma das mais notáveis da era moderna, tanto por seu impacto geopolítico, quanto por seu profundo significado para aqueles que veem nas Escrituras bíblicas o cumprimento de profecias milenares. Mais de 2000 anos atrás, os profetas bíblicos previram o retorno do povo judeu à sua terra natal. Em Isaías 66, versículo 8, lemos: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode uma terra nascer num só dia? Pode uma nação vir à luz de uma só vez? Pois Sião esteve em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Essa profecia parecia impossível de se cumprir, especialmente depois que os judeus foram espalhados pelo mundo, sem uma pátria, após a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C. Por quase 2 milênios, os judeus viveram em diáspora, preservando sua fé e cultura, mas sem uma terra que pudessem chamar de lar. O anseio pelo retorno a Sião, a terra prometida, foi mantido vivo em suas orações e tradições. Mas poucos poderiam imaginar que esse desejo se tornaria realidade na era moderna. O século XX foi um período de grande agitação para o povo judeu. A ascensão do antissemitismo na Europa, culminando no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, trouxe um novo sentido de urgência para a causa sionista. O movimento que defendia o retorno dos judeus à Palestina e a criação de um Estado judeu. Após a guerra, a comunidade internacional, sensibilizada pela tragédia do Holocausto, começou a reconhecer a necessidade de um lar seguro para o povo judeu. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 181, que recomendava a partição da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Embora essa resolução tenha sido aceita pelos líderes judeus, foi rejeitada pelos países árabes e pelos palestinos. No entanto, o movimento sionista, liderado por figuras como David Ben-Gurion, avançou com a criação do Estado de Israel. No dia 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, proclamou a independência do Estado de Israel em Tel Aviv, apenas algumas horas antes do término do mandato britânico sobre a Palestina. A nova nação nasceu em um contexto de grande incerteza e tensão. Imediatamente após a declaração de independência, 5 países árabes, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, invadiram o recém-criado Estado, iniciando a Guerra de Independência de Israel. Apesar de estar em desvantagem numérica e material, Israel conseguiu repelir os ataques e, ao final do conflito, não só manteve sua independência, mas também ampliou seu território além do que havia sido originalmente proposto pela ONU. Esse triunfo foi visto por muitos como um milagre, uma confirmação do cumprimento das antigas profecias bíblicas. A Guerra dos 6 Dias, uma virada decisiva. Menos de 2 décadas após sua fundação, Israel enfrentou outra ameaça existencial. Em junho de 1967, após um período de crescentes tensões com seus vizinhos árabes, Israel lançou um ataque preventivo contra o Egito, Jordânia e Síria, iniciando o que ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Em apenas 6 dias, Israel obteve uma vitória surpreendente.
capturando a península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia, e as colinas de Golã da Síria. A guerra não só garantiu a sobrevivência do Estado de Israel, mas também expandiu significativamente seu território e, mais importante, trouxe Jerusalém Oriental, incluindo a Cidade Velha e o Muro das Lamentações, sob controle israelense. Para muitos judeus e cristãos ao redor do mundo, a captura de Jerusalém foi um momento de profundo significado espiritual, visto como o cumprimento de profecias bíblicas que falavam do retorno do povo judeu à sua antiga capital. O ressurgimento de Israel e os eventos subsequentes, como a Guerra dos 6 Dias, são frequentemente citados como exemplos do cumprimento de profecias bíblicas. Muitos apontam para passagens como Ezequiel 37, que fala do Vale de Ossos Secos, onde Deus promete trazer de volta à vida o povo de Israel, restaurando-os à sua terra. A formação do Estado de Israel em 1948, seguida pela vitória milagrosa na Guerra dos 6 Dias, é vista como um testemunho da fidelidade divina e da precisão das Escrituras. Israel ressurgindo como um Estado independente após quase 2000 anos de dispersão é, sem dúvida, um dos eventos mais extraordinários da história moderna, não apenas pela realização de um antigo sonho desse povo, mas também pelo cumprimento de profecias bíblicas que muitos pensavam ser impossíveis. Desde 1948, Israel tem superado desafios inimagináveis, estabelecendo-se como uma nação próspera e influente no cenário global. Para os que acreditam na veracidade das Escrituras, o renascimento de Israel é uma prova viva da continuidade da história bíblica e da realização dos planos divinos na Terra. Peixes no Mar Morto, um sinal profético. O Mar Morto, conhecido por sua extrema salinidade, é um dos corpos d'água mais inóspitos do planeta. Localizado entre Israel e a Jordânia, suas águas possuem uma concentração de sal quase 10 vezes maior do que a dos oceanos, o que torna impossível a existência de vida aquática em suas águas. Porém, em tempos recentes, foram observados fenômenos que têm levado muitos a refletir sobre antigas profecias bíblicas, especialmente a de Ezequiel 47, versículos 8 e 9. O livro de Ezequiel, escrito por volta do século 6 a.C., contém uma visão profética sobre a restauração de Israel e do templo em Jerusalém. Em Ezequiel 47, o profeta descreve um rio que flui do templo e traz vida para onde quer que vá. Especificamente, os versículos 8 e 9 afirmam: essas águas fluem para a região oriental e descem até a Arabá, onde entram no mar. Quando desembocam no Mar Morto, a água ali se torna doce. Enxames de criaturas vivas viverão onde quer que o rio flua. Haverá grandes cardumes de peixes, porque essa água flui para lá e torna a água salgada doce. Assim, onde o rio fluir, tudo viverá. Durante séculos, essa profecia foi considerada simbólica, ou no mínimo, altamente improvável, dada a hostilidade do Mar Morto à vida. No entanto, mudanças recentes na região têm despertado um novo interesse. Nos últimos anos, foram relatados avistamentos de peixes em pequenas lagoas formadas ao longo das margens do Mar Morto. Esses corpos d'água, alimentados por nascentes subterrâneas de água doce, criam um ambiente menos salino, permitindo que a vida aquática possa sobreviver. As primeiras observações desse fenômeno datam de 2016, quando fotógrafos e pesquisadores notaram que essas lagoas estavam de fato abrigando vida marinha, algo que anteriormente teria sido considerado impossível. Essas formações de água doce nas margens do Mar Morto são uma consequência direta da redução dos níveis de água do mar, causada por um conjunto de fatores, incluindo a diminuição do fluxo do Rio Jordão, que alimenta o Mar Morto, e a exploração industrial de seus minerais. A combinação desses fatores levou ao surgimento de dolinas, onde a água doce se acumula, criando pequenos ecossistemas que suportam vida. Para muitos, o aparecimento desses peixes é visto como o cumprimento da profecia de Ezequiel. Embora o Mar Morto em si ainda seja uma massa de água inóspita, as pequenas poças de água doce ao longo de suas margens
demonstram o que a profecia de Ezequiel poderia significar. Essa interpretação sugere que, no futuro, um evento ou uma mudança geológica poderia transformar todo o Mar Morto em um corpo d'água capaz de sustentar vida, conforme descrito na visão de Ezequiel. O Mar Morto tem perdido cerca de 1 metro de sua profundidade a cada ano, uma situação alarmante que tem atraído a atenção de ambientalistas e governos locais. Projetos de engenharia como o proposto Canal do Mar Vermelho ao Mar Morto pretendem estabilizar os níveis de água, mas até agora, os efeitos dessas iniciativas são incertos. As nascentes de água doce que emergem nas margens do Mar Morto e as consequentes dolinas não só abrigam vida em um ambiente tido como incapaz de ter vida, como também cooperam para um olhar mais atento dos céticos sobre as escrituras sagradas. O surgimento de peixes nas margens do Mar Morto tem sido interpretado de diferentes maneiras. Para os céticos, trata-se simplesmente de um fenômeno natural explicado por mudanças geológicas e ambientais. Mas, como contrafatos, não há argumentos, especialmente dentro das comunidades religiosas. Esse evento é tido como um sinal dos tempos, um cumprimento literal de uma antiga profecia que indicaria um momento de transformação espiritual e física para a região. Além disso, o Mar Morto, que tem sido historicamente um símbolo de desolação e morte, está agora no centro de discussões sobre renovação e vida. A ideia de que essa área, por muito tempo estéril, poderia um dia se tornar um habitat vibrante e cheio de vida, como sugerido por Ezequiel, ressoa profundamente tanto em termos espirituais quanto ecológicos, mais uma vez alertando os cientistas a serem mais cautelosos quanto a refutar as escrituras sagradas. Vivemos em um mundo marcado por turbulências constantes, guerras devastadoras, pestes que ceifam vidas em escala global e terremotos que sacodem as fundações do nosso planeta. Esses eventos não são meros acidentes da natureza ou da história. Eles foram profetizados há milhares de anos nas páginas da Bíblia. Jesus Cristo, em seu discurso sobre o fim dos tempos em Mateus 24, versículos do 6 ao 8, advertiu: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores." Impressionante, não é? Acredito que os cientistas, no fundo, lendo sobre estes fatos, acabam com uma pulga atrás da orelha. E você, o que acha? Conte-nos nos comentários o que acha de tudo isso. Obrigado por nos assistir e até a próxima.